Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos estudar hoje o versículo 1 ao versículo 4. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Será projetado, mas caso você queira deixar sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o Senhor. Vamos orar? Obrigado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que nós possamos, Deus, meditar, que esse texto fale conosco nessa noite, que a chuva, Deus, não seja algo que vá atrapalhar, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, por meio da Tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. O título da nossa mensagem nessa noite é esse: entre o peso e a promessa. Entre o peso e a promessa. Se há alguma palavra que se encaixaria bem com o que o autor ou a autora de Hebreus quer nos falar sobre a vida cristã, ou deseja associar nesse livro de Hebreus, é uma palavra chamada perseverança. Perseverança. Assim como não é a primeira vez que nós vemos na Bíblia, por exemplo, alguém, um autor ou uma autora, se remetendo à corrida como a vida cristã. Então você vê durante a Bíblia que corrida na Bíblia significa a nossa vida cristã, a nossa caminhada de fé, e sempre ela é atrelada a uma palavra chamada perseverança. Qual é o contexto básico de Hebreus? Hebreus são cristãos judeus que recebem essa carta de Hebreus, e eles estavam ficando cansados, eles queriam desistir da sua vida cristã. Mas o autor estimula eles a continuar avançando na sua vida cristã como corredores em uma pista de atletismo. E você vê que o atletismo muitas vezes é utilizado, Paulo utiliza bastante nas suas cartas, carta de Filipenses ele fala isso, mas aqui o autor ele fala também sobre essa corrida, essa vida cristã que ela é difícil. E que faz com que pessoas, eu e você, em algum momento da nossa vida cristã, a gente já quis desistir. Eu convido você a levantar sua mão, caso você não seja essa pessoa, que nunca pensou em desistir. Nunca pensou em parar com a sua vida cristã. Todos nós desanimamos, nós cansamos. E esse texto de Hebreus, ele fala para nós por que nós acontece isso. Embora a nossa vida seja difícil, nós precisamos perseverar. E eu lembrei de um filme que eu olhei muito tempo atrás. Não sei se você já olhou esse filme, pode passar, Léo? Invencível. Quem já olhou esse filme? Ó, a Nilza, irmã Nilza. Esse filme ele conta a história de um homem chamado Louis Zamperini. E ele sofre um acidente de avião e ele cai em pleno mar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passa 47 dias no oceano. E quando consegue encontrar terra firme, ele é capturado por japoneses e ele sofre um monte lá. E ele era um atleta, ele fazia corrida, ele é um atleta, e ele passou muitas coisas na vida dele, e ele teve que perseverar. A vida dele não foi fácil, ele era um cristão, ele faleceu em 2014, salvo engano, mas ele precisou perseverar na vida dele. A caminhada dele não foi fácil. E muitas vezes a nossa vida, ela é
exatamente assim. É normal, irmãos, nós chegarmos à nossa reta final do ano com pouco gás disponível. É normal a gente chegar nesse momento da vida, novembro, dezembro, a gente já está com gás lá embaixo, a gente está cansado, a gente já está com estresse, a gente já está, sabe, louco que acabe esse ano, a gente já está fazendo contagem regressiva para terminar esse ano, e nós vivemos tantas coisas, nós vivemos coisas boas, ruins, agradáveis, desagradáveis, nós teve um mês que foi bom, teve mês que não foi, teve safra boa, não teve safra boa, para quem trabalha com agro, e isso desemboca na nossa vida cristã. Note-se que dependendo de como você avalia o seu dia, os seus relacionamentos, como você avalia a sua vida, o seu trabalho, isso ele vai ter um impacto muito grande na vida cristã. Impacta diretamente na nossa vida. E a lição máxima é que, dependendo para onde nós olhamos na nossa vida cristã, aonde nós focamos a nossa caminhada, isso pode resultar em progresso ou sermos vencidos pelo cansaço. Dependendo de para onde nós estamos olhando na nossa caminhada cristã, isso vai fazer com que a gente venha prosseguir ou não. Um exemplo disso é quando nós lemos um livro de Isaías. Olha esse texto que diz, pode passar? Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Deus criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e ele dá vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águias, eles correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Capítulo 40 ao capítulo 48 de Isaías, nós temos ali a grandeza de Deus. E o autor está escrevendo isso, dizendo que Deus é grande, apesar de todas as circunstâncias, situações que nós podemos enfrentar na nossa vida. Sejam elas internas, sejam situações diante de nós, situações que vêm até nós. Deus, Ele não se cansa. E Ele nos fortalece nessa caminhada cristã. As circunstâncias que existem, elas são para nos fazer nos aprimorar, nos fortalecer na nossa vida cristã. Deus sabe como a gente se sente, Deus conhece os nossos medos e Ele sabe suprir as nossas necessidades. Se nós confiarmos em nós mesmos, iremos desfalecer e cair, mas se nós esperamos no Senhor, com fé receberemos força para prosseguir. Então a minha pergunta para você é, nessa corrida cristã, você tem corrido? Você tem participado dessa vida cristã? Ou você é meramente uma pessoa que é um espectador do Evangelho? Você vem, participa, mas a sua vida cristã não está sendo atingida pelo Evangelho. E eu queria hoje tirar algumas lições desse texto de Hebreus para que a gente possa pensar nisso. Primeira coisa que nós precisamos aprender, pode passar, é que esse texto de Hebreus, ele diz para onde nós devemos continuar olhando. Ou para onde eu e você devemos continuar a olhar. O texto diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Aqui esse texto ele dá encorajamentos para nós continuarmos a olhar e para onde nós devemos olhar na nossa vida cristã. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos, pode passar? Olhe ao redor e veja vencedores. Ele fala sobre isso. Quando você olha ali os primeiros versículos, eles estão associados ao capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. É a galeria dos heróis da fé. E o autor, ele continua falando isso. Por isso que a gente vê ali aquela nuvem de testemunhas que aparece no primeiro texto.
Mas aqui, pode passar, dar um clique. No texto ali, testemunhas não são pessoas que ficam cuidando a gente, espectadores, mas sim mártires do Evangelho. Pessoas que sofreram. E nós podemos olhar para essas pessoas e perseverar. Elas venceram na vida, mas não na vida terrena, na vida eterna. Você ora para os heróis da fé, o texto ele termina dizendo que muitos não receberam em vida aquilo que eles queriam. Muitos perderam propriedades, foram cerrados ao meio, sofreram. A vida deles, humanamente, não foi legal. Mas, eternamente, eles foram vencedores. E o texto aqui, ele continua nos dizendo isso. Que nós devemos olhar para esses homens, para essas mulheres que foram mártires do Evangelho e continuar. Depois ele fala para nós, pode passar, olhar para nós mesmos. E aí nós temos duas coisas. Tem duas coisas que atrapalham o cristão na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. A primeira delas diz o que aí? Distração, né? Eu não vou ouvir vocês, né? Mas beleza. Distração, né? Nós não devemos olhar para outro lugar. Nós devemos manter os nossos olhos totalmente em Jesus. Aqui nos é orientado a olhar para Jesus. Talvez seja difícil você ouvir tudo que eu estou falando. Mas se você sair daqui hoje entendendo o que eu vou falar agora, está tudo certo. Irmão, se você olhar para pastor e achar que pastor resolve teus problemas, você está perdido. Se você depender de um líder, achando que ele vai resolver todos os teus problemas, você está perdido. Se você olhar para o lado e depender totalmente dessa pessoa, você está perdido. O texto está nos reorientando, recalculando a nossa rota. Olhem para Jesus. O que na sua vida cristã tem sido distração? Talvez você esteja hoje frustrado, chateado, parado na vida cristã, porque aconteceu alguma coisa, algum líder te chateou, algum líder te decepcionou, algum líder não atingiu as expectativas que você colocou sobre ele. Mas o texto diz para nós olharmos para Jesus. Às vezes, tem muitos líderes que eles colocam essa expectativa nas pessoas, mas tem muitos líderes que não. É as pessoas que colocam uma expectativa sobre-humana sobre uma pessoa. Então, qual é a distração da sua vida? Depois, o embaraço. O embaraço aqui é pecado. O embaraço é o pecado que atrapalha a nossa maturidade cristã, é o pecado que atrapalha a nossa vida cristã. E todos nós temos que tirar esses pesos da nossa vida cristã para continuar. Deus, ele é um Deus santo. Deus é um Deus zeloso. E muitas vezes a gente confunde essa licenciosidade com o amor de Deus. Não. Nós precisamos desembaraçar a nossa vida cristã. Então olhe para ao redor e veja vencedores. Olhe para si mesmo. E por fim, nós devemos olhar para Jesus. Pode passar? Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. É para olhar para Ele que nós recebemos salvação. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz por nós, nós obtemos salvação. Steven Lenson, ele vai dizer para nós o seguinte: se eu olho para mim, pode passar. Se eu olho para mim, eu me deprimo. Eu achei muito legal essa citação. Se eu olho para os outros, eu me iludo. Se eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. Se você olhar para mim, você se deprime. Agora, se você olhar para Cristo, você é completo. Para onde nós olhamos? Para onde você tem olhado na sua caminhada cristã? Para pessoas, para situações, para o quê? Diante disso, eu gostaria de exemplificar para terminar com um outro texto. Esse texto é fantástico. Salmos 123. Ele está aí, pode passar. Preste atenção nesse salmo. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando a sua compaixão. Como servos que olham para as mãos dos seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo.
Esse salmo ele fala duas coisas muito legais. A primeira é que nós devemos levantar os nossos olhos para o Senhor, saber aonde o Senhor está. E depois a perseverança. Continuamos a olhar para Ti. Um outro texto de Oséias diz para nós o seguinte: olham para toda parte, menos para onde? Para o Altíssimo. E nós somos assim. Nós olhamos para muitas coisas e nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Não é um salmo que nos lembra constantemente que nós olhamos e procuramos no lugar errado. O autor de Hebreus nos faz o mesmo apelo. Nós devemos manter os nossos olhos firmes em Jesus, porque Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo. É dele que nós temos a segurança, esperança, certeza de que Ele vai nos aperfeiçoar nessa corrida. Tanto os salmos que nós lemos quanto Hebreus que nós estamos estudando dizem duas coisas para nós. Guarde isso, pode passar. Para quem olhar importa e para onde olhar importa. Guarde isso. Para quem olhar importa, para onde olhar importa. Para quem que você tem olhado? Para onde você tem olhado? É isso que Hebreus nos diz. Esses salmos, ele tem uma explicação muito legal, que nos países do Oriente, era comum os senhores transmitirem ordens aos seus servos por meio de gestos, de modo que o servo observava atentamente a mão do seu senhor. Salmo 123 diz isso para nós, né? Assim como a serva olhava para a mão da sua dona e o servo olhava para a mão do seu dono, porque era dali que vinha o comando para a vida deles. Então nós devemos olhar para o Senhor, porque é dele que vem o nosso comando, vem a nossa direção e a nossa orientação. Então, concluindo, Michel, Alex pode vir já. Ao longo da carta de Hebreus, o autor enfatiza a importância dessa esperança futura. E a tendência de seus leitores era olhar para trás e ter o desejo de voltar, mas ele os encoraja a seguir o exemplo de Cristo e olhar para frente pela fé. Pela fé. 3 perguntas para você refletir nessa noite. A primeira delas é: você está inserido nessa corrida? Essa é a primeira pergunta. Você tem caminhado nessa vida cristã ou não? Segunda, você tem se livrado de todo o peso que o pecado produz? A sua vida tem produzido santidade ao Senhor? E terceiro, para onde você tem olhado? Você está olhando para o lugar certo? Você está olhando para o lugar certo que é Cristo Jesus? Me permita falar uma coisa isso para a nossa igreja. A gente está passando por um processo que é normal. É um processo. Para onde você tem olhado nesse processo? O que você vai fazer diante desse processo? Nós precisamos se unir como igreja e avançar. Avançar. Nós precisamos ser maduros na fé e entender que são processos. O reino é muito maior do que a gente possa imaginar. Então é um processo. Ou você anda, ou você para no caminho. Esse texto de Hebreus está dizendo isso para nós. Nós precisamos recolocar os nossos olhos em Cristo Jesus. E não parar. Amém?